Bom, então, seja bem-vindo, Bill, ao primeiro Obrigado. webinário aqui do canal É um Objetivismo orgulho Brasil. fazer. Um orgulho ser o primeiro, inclusive. Vamos lá. Tem muito para conversar, né? Ao longo de muito tempo, eu espero. Sim, sim. Vários programas aí. Bom, o primeiro tema que nós escolhemos ali para o podcast, aqui para o webinário, foi um tema que é discutido muito no ambiente liberal. É um tema que volta com muita frequência ao debate público. Nessa última semana, por exemplo, a gente estava debatendo a questão das vacinas, né? Sim, o Das que iniciativas do governo eu achei bem americano. curioso, porque na época que eu escrevi um artigo no Objetivismo Brasil sobre propriedade intelectual, isso estava vindo à tona porque estava no comecinho da pandemia, então ainda estava se discutindo como é que se ia ser uma iniciativa privada, uma iniciativa pública, como é que se fazia com as patentes das vacinas, antes das vacinas serem feitas. E agora que as vacinas foram feitas, está se discutindo se vão quebrar as patentes ou não, né? Porque volta à tona a discussão, mas de um jeito diferente, de um jeito mais perigoso até, porque você fazer uma coisa dessa antes da vacina estar pronta, não há um dano institucional tão grande quanto você quebrar patentes depois que elas são feitas, né? Uma coisa importante, eu acho, além de citar esses exemplos, que com certeza dão um contexto muito importante para a discussão, é importante a gente deixar definido o que a gente quer dizer com propriedade intelectual de forma mais ampla, né? O caso das Sim. vacinas é um caso particular, mas o que significa propriedade intelectual, na verdade? Cara, primeiro para definir o que é propriedade intelectual, a gente precisa definir o que é propriedade. A propriedade é um tipo, independentemente da escola de pensamento que você adota, porque aí você começa a ter definições mais específicas de propriedade, o que parece ser um consenso geral é que há uma relação de pessoas com certos objetos, sabe? Até os próprios marxistas, que eram fervorosamente contra a propriedade privada dos meios de produção e tal, até eles admitiam um tipo de propriedade pessoal, ou seja, é senso comum, basicamente, que a gente tem uma certa relação íntima com alguns objetos. E a propriedade intelectual nada mais é do que essa mesma relação, esse mesmo tipo de relação com um existente que não é material, que não é concreto. Então, do mesmo jeito que eu tenho uma certa relação de posse e de integração da minha vida com o meu carro, com a minha cama, eu também posso ter como escritor com os meus artigos, como músico com as minhas músicas, como um artista com a minha pintura, como inventor com a minha invenção, com os meus desenhos de motor e de composto químico, por exemplo. Então, a propriedade intelectual é a extensão dessa mesma relação que você tem com um objeto que faz parte da sua vida, que é de sua posse, que é de sua propriedade, só que com alguma coisa que não é um objeto concreto. Seja uma marca, seja uma ideia, seja um livro, uma narrativa, uma música. Então, propriedade intelectual é basicamente isso. É essa relação, só que com algo intelectual, como o mesmo nome diz. Pode ser a minha impressão, mas apesar de ser um tema tão polêmico, não só no meio liberal, mas especialmente no meio liberal, entre diversas perspectivas sobre propriedade e propriedade intelectual, que a gente vai ver agora no decorrer do podcast, analisando as discussões, por exemplo, no meio liberal, no geral, percebe-se que o tema é polêmico, que gera muitas disputas, mas, ao mesmo tempo, se vê ele de uma forma bem estéril, como se fosse algo fora, que não tivesse necessariamente relação com o indivíduo. É uma impressão até, parece um pouco absurda, mas, na verdade, é o que nós temos visto por muito tempo, né? Na questão, especialmente, da cópia de obras, da Sim, distribuição sim. informal, tanto de livros como de outros tipos de materiais aí pelo mundo liberal, e realmente fica muito confuso entender por que existe essa impressão, né? E como a gente pode propor uma visão que de fato seja objetiva sobre essa questão, Sim, sim. Cara, né? Até por eu acho que a
digamos que a controvérsia no meio liberal a respeito da propriedade intelectual vem de dois campos. Primeiro, eu acho que é um pouco mais, digamos, mais baixo, um pouco menos importante, mas forte do mesmo jeito, que é o fato de que a gente é brasileiro. E o Brasil é um dos países que mais pirateia no mundo, sabe? Faz parte da nossa cultura até. Eu, pelo menos, cresci pirateando coisas, sabe? Quando eu era adolescente, quando eu era moleque, começou a ter Kazaa, Emule, todas aquelas coisas do P2P. Entrou na nossa cultura. A gente é um país que pirateia. Então, você falar alguma coisa sobre isso, seja para defender ou seja para atacar a propriedade intelectual, vai ter um impacto pessoal e um impacto afetivo grande nas pessoas. Mas, tirando isso, você tem o fato de que a maioria das pessoas, até no meio liberal, não tem uma visão exatamente coesa, integrada do que é propriedade em geral. Sabe, se você, por exemplo, não é um preparador físico, você vai saber como se manter em forma minimamente bem. Você corre um pouco, você malha um pouco, mas se você quiser fazer alguma coisa mais drástica, um treinamento mais profissional, você não vai ter condições de fazer isso. Você não entende os princípios por trás daquilo, por mais que você tenha intuições sobre como as coisas funcionam. E eu acho que a propriedade é a mesma coisa, sabe? A relação da pessoa com propriedade é altamente intuitiva. Tanto é que até os marxistas, como eu estava falando, não abandonam completamente a ideia. E é quem mais ataca a instituição da propriedade privada. Todo mundo tem propriedade, todo mundo vive com propriedade. As pessoas têm aquela intuição do isso é meu. Só que quando você vai para alguma coisa um pouco mais elaborada, um nível de abstração mais alto, aí você realmente precisa ter um arcabouço teórico para entender as coisas. A propriedade intelectual é meio que um treino de alta intensidade. Se você não sabe como funciona o corpo humano mais minuciosamente, você vai acabar se confundindo na hora de fazer isso, sabe? E a propriedade é exatamente isso. As pessoas têm a intuição, isso aqui é meu, isso aqui é seu, beleza. Mas e o livro que eu escrevi? É meu? Ou você pode imprimir com as suas coisas a história que eu criei, sabe? Aí você começa a entrar numa área mais cinzenta e você precisa ter conceitos bem definidos e um arcabouço teórico sólido para conseguir navegar essa área. E entrando na questão da conceitualização e das defesas ou das críticas à questão da propriedade intelectual, acho que a gente pode começar falando do consequencialismo, né? E falando principalmente dos seus dois principais defensores, né? Que seriam Friedman e Hayek. Então, em primeiro lugar, qual é a definição de consequencialismo? Bom, Como funciona essa defesa? Os seus dois maiores defensores no meio liberal. Porque Exato, o que a gente vai ver hoje aqui, essa dicotomia, a deontologia barra ética do dever versus consequencialismo barra teleologia, ela é uma dicotomia extremamente antiga, que já tem milhares de anos, e ela está em todo o espectro político, sabe? Você tem uma esquerda consequencialista e você tem uma esquerda mais por princípios e que se danem as consequências. Você tem uma direita do mesmo jeito, e é uma dicotomia maior do que o meio liberal, mas que ela se manifesta dentro do meio liberal com essa divisão. E o que é o consequencialismo? O consequencialismo é a ideia moral de que uma ação deve ser julgada com base nas suas consequências. O que é essencial na hora de você dizer se algo é bom ou ruim é as consequências que aquilo vai ter. Mas as consequências para quem? Como é que você julga as consequências? Isso são outros níveis de debate, outras áreas de debate, mas inevitavelmente as escolas de pensamento se dividem entre aqueles que... As escolas de pensamento ético se dividem entre aqueles que acham que uma ação deve ser julgada pelas suas consequências, ou seja, o consequencialismo, e aqueles que acham que a ação deve ser julgada pela natureza da ação em si, independentemente das consequências, que é o deontologismo, a deontologia. O consequencialismo, ele está mais ligado à escola inglesa de pensamento, ao David Hume, aos utilitaristas, depois nos Estados Unidos aos pragmatistas, e ela está sempre ligada àquela visão de mundo pragmática, aquela visão de mundo mais concreta, mais do empresário, de, cara, eu preciso saber se funciona, se não funciona, eu não quero saber se é certo ou errado fazer isso, eu quero saber se vai funcionar ou não.
E dentro do meio liberal, isso se manifesta mais com o Milton Friedman e o Friedrich Hayek, que é o que? A ideia de que a liberdade é boa porque ela funciona. A liberdade é boa porque ela gera prosperidade para uma nação, porque ela permite que os indivíduos tenham resultados bons. O Friedman, por exemplo, toda a defesa do livre mercado dele, apesar dele falar sobre princípios e falar sobre a liberdade individual, o grosso da defesa dele do livre mercado é essencialmente planejadores centrais não sabem o que eles estão fazendo. O indivíduo sabe o que ele faz. Melhor do que um planejador central decidindo a vida do indivíduo. Tanto é que o Friedman, dos artefatos culturais, digamos assim, que ficaram famosos dele, foi aquele quadrozinho que ele tem como é que o dinheiro é melhor gasto. Se é eu que gasto para mim, se é eu que gasto para outra pessoa, se é outra pessoa que gasta para mim, ou se é outra pessoa gastando para outra pessoa. Ele defende a liberdade e o processo de mercado com base no fato de que ninguém vai saber gastar o meu dinheiro para mim melhor que eu. E o Hayek, ele acaba levando isso às últimas consequências. Ele é até mais radical do que o Friedman, tanto em geral, nos posicionamentos em geral dele. O Friedman, por exemplo, ele era um defensor da existência de bancos centrais, enquanto que o Hayek já via isso como um absurdo, que tem que ter competição entre moedas. O Friedman, digamos que ele era um social-democrata extremamente liberal, enquanto que o Hayek já está mais perto de um republicano e um libertário, de fato. E a visão do Hayek, ela não é só uma questão de incentivos, porque o Friedman ele lida muito com incentivos, com o fato de que se você é um funcionário público, se o seu salário e se a sua condição de vida não depende do sucesso das suas ações, você tem menos incentivos para tomar as ações corretas, para tomar as melhores ações. Você vai prestar menos atenção nisso, tem menos na jogada para você. E o Hayek, ele leva isso para um nível ainda mais geral. Ele olha para a distribuição de informação na sociedade. Ou seja, o padeiro sabe mais sobre as demandas do consumidor dele, sobre as restrições e sobre a condição dos produtores de matéria-prima para o produto dele, para o serviço dele, do que um ministro da panificação, digamos assim, do que um planejador central em Brasília que quer controlar o mercado de pão no Acre, digamos assim. Então, o Hayek ele tem essa ideia da liberdade como a forma de organização social que maximiza a utilização de informação. Se todo mundo é livre para empreender, as pessoas são livres para usar a informação que elas têm disponível e escolher os melhores riscos, escolher as melhores ações. E isso remonta, por mais que seja uma teoria econômica, isso remonta a uma filosofia que está além da economia, que vem antes da economia, que é tanto Friedman quanto Hayek, são, digamos que, frutos da tradição inglesa, da tradição do Hume, que é a tradição do ceticismo e do empirismo, a tradição a capacidade humana, a racionalidade humana é extremamente limitada. Então, o jeito pelo qual, se a gente tivesse que pintar quase que uma caricatura do Hayek, uma simplificação do Hayek, seria, a gente não sabe direito o que a gente está fazendo, o que a gente faz é cutucar as coisas e ver o que é que acontece, sabe? A gente tenta e erra, tenta e erra, tenta e erra, e a única coisa que permite a gente aprender de fato é olhando o erro dos outros. E para a gente ser uma sociedade próspera, para a gente atingir esse fim, atingir essa consequência que é desejável, que é o progresso social, que é o bem-estar social ou qualquer outra forma de bem coletivo, a gente precisa deixar as pessoas tentarem e errarem. E essa que é a posição, tanto de forma mais atenuada no Friedman, quanto de forma mais radical no Hayek. Depois vai ser tema de um outro podcast que a gente vai fazer com relação a razão, né, a definição do conceito de razão em diversas escolas de pensamento, especialmente dentro do meio liberal, e como cada autor se comporta frente a isso, né? Sim. A gente percebe essa divisão também é muito bacana de discutir, mas não vamos sair do foco do nosso Sim, eu acho que eu estava até saindo um pouco do assunto, porque para voltar para o tema de propriedade intelectual, especificamente, de patentes e de
de copyrights, direitos autorais e afins, o que o Friedman e o Hayek pensam? E o que pensa grande parte do meio liberal? A propriedade intelectual é uma política pública. E a propriedade em si é uma política pública ideal. Sabe? O Hayek, por mais que ele seja um economista, ele fala mais disso no livro dele sobre direito, o Law, Legislation and Liberty, Lei, Legislação e Liberdade, que é quando ele introduz as ideias de ordens espontâneas e dispersão de informação entre diversos agentes. E a ideia basicamente é, se a gente não proteger patentes, se a gente não proteger direitos autorais, a gente vai perder essa consequência boa dos direitos autorais e da propriedade intelectual, que é o quê? O progresso. Por quê? Porque os produtores, por exemplo, hoje em dia, a Pfizer, todas essas companhias farmacêuticas, elas não vão ter incentivo financeiro para criar coisas novas, sabe? Por que eu vou investir milhões de reais, bilhões de reais em pesquisa, se eu vou criar uma vacina que as pessoas vão poder vender o genérico semana que vem, assim que elas pegarem o meu produto e aprenderem a copiar? Então, você acaba matando o incentivo financeiro para a inovação. E tanto Friedman quanto Hayek defendem alguma forma de propriedade intelectual nessa base. E por que isso é um pouco problemático? Porque se a propriedade intelectual é uma concessão visando o bem público, então ela não é realmente propriedade. O cerne, a essência da propriedade privada é que ela é privada. O meu carro é meu não porque as outras pessoas decidiram que ele é meu e que isso vai ser um bem, vai gerar um bem para a população se eu tiver um carro. As pessoas decidem, o carro é meu porque ele é meu, porque eu adquiri valor, eu trabalhei, eu ganhei dinheiro e eu comprei o carro da pessoa que fez esse carro. Ou se eu for um engenheiro maluco, eu fiz o meu próprio carro em última instância, sabe? É uma relação individual, pouco importa a visão dos outros a respeito disso. E é exatamente, isso gera exatamente o que a gente está vendo agora. Por quê? Porque não devia se discutir se as empresas farmacêuticas e qualquer outra empresa tem direito àquilo que ela produz ou não. A empresa fez, é dela. Só que hoje em dia se discute se isso gera um bem maior, se essas empresas abrirem mão das patentes, ou, de forma mais precisa, se o governo forçar as empresas a abrir mão das patentes delas para o resto da população. Ou seja, se a propriedade e a propriedade intelectual, por extensão, é entendida como uma concessão do público ao indivíduo, ela pode ser relativizada pelo próprio público, visando o bem do público. Para todos os aspectos, né? Por todos os aspectos. E isso volta até ao próprio Hayek. Por mais que ele defenda a propriedade intelectual como uma forma de política pública, como uma concessão, ele tem aquela frase famosa do salame. A liberdade se perde não de forma drástica e radical, mas como um salame. Ela vai sendo cortada de pouquinho em pouquinho. E a visão consequencialista de propriedade intelectual, ela leva a isso. Que é o quê? Nós temos uma sociedade. Nós, enquanto sociedade, temos o consenso de que a empresa X tem direito à patente dela porque isso gera um bem para a população. O que é que vai acontecer? Eventualmente, alguém vai chegar e vai dizer, putz, mas seria melhor para todo mundo se aquela empresa não tivesse a patente, e se quebra a patente. E você corroeu um pouquinho a instituição, e você corroeu um pouquinho o incentivo que as empresas têm de criar alguma coisa naquele setor. E isso, ao longo dos anos, vai se montando. Se você comparar nos Estados Unidos o incentivo que uma empresa tinha para inovar 100 anos atrás e o incentivo que ela tem para inovar hoje, em termos de patente, em termos de segurança institucional sobre aquilo, as ideias, os modelos imateriais que uma empresa produz, não há competição, não há comparação. Sabe? A empresa hoje é arriscado você criar você gastar muito dinheiro em algo que vai ser propriedade imaterial, que é copiável pelos outros. E seguindo nessa questão, acho que o fechamento ali com relação a Friedman e Hayek ficou bem claro. Acho que não resta nenhuma dúvida. Depois, claro, o texto sobre o assunto vai ficar nos comentários, no primeiro comentário. Então, para quem quiser ter uma exploração um pouco maior, né? Pode ler o texto também, vai ficar disponível aí embaixo. Bom, seguindo então, você tinha comentado sobre o deontologismo, né? A deontologia. Então, nesse sentido,
qual é a definição de deontologia? Qual é essa outra forma de avaliar a ética? A deontologia, ela é o outro lado dessa moeda. Que depois a gente vai ver que a Rand identifica que é uma falsa dicotomia. Não dá para você separar 100% a natureza de uma ação e as suas consequências. Mas a deontologia é o outro lado da moeda do consequencialismo. Se você aceita essa separação entre consequências e natureza da ação, uma das duas vai ter que pesar mais. A tradição inglesa, a tradição do Hayek e do Friedman, é de pesar pelas consequências. A tradição continental, a tradição alemã, a tradição romântica, a tradição cristã, é a tradição da virtude do pecado, sabe? Você faz uma ação porque ela é o correto, independentemente das consequências. Ou até, às vezes, você vai ter que ser prático, você vai ter que fazer a coisa errada para ter consequências boas, mas você acha que aquilo é errado, apesar de ter consequências boas, sabe? A moral deontológica é a moral que não liga para as consequências. É a moral do código moral, do código ético absoluto. Por exemplo, o Kant é digamos que a maior influência. O que o Hume é para o consequencialismo, o Kant é para o deontologismo, para a moral a duty ethics, a ética de dever, que é o que o Kant é famoso por fazer, é a ideia de que se um soldado nazista batesse na sua porta, é o exemplo que ficou famoso dele, se um soldado nazista batesse da sua porta durante a Segunda Guerra Mundial e te perguntasse, cadê os judeus? Se você tem judeus, você teria que dizer para ele que eles estão lá em cima, porque isso é a verdade absoluta, é a coisa certa a se fazer, independentemente das consequências. Então, a deontologia é essa ideia de que moral e praticidade não tem nada a ver. Você pode ser prático ou você pode ser moral e, às vezes, as duas coisas se batem. É a ideia de que você tem um código de valores e ele é um bem em si mesmo. Então, você deve ser o máximo possível de correto que as consequências permitem. E você deve se sentir culpado, essa é a grande armadilha das morais idealistas, do moralismo idealista deontológico, que é você sempre se sentir culpado, porque se a moral é em prática e você precisa sobreviver no mundo, você vai ter que ser imoral. E isso pode parecer um pouco pernóstico até quando a gente fala em termos de filósofos e teorias abstratas, mas você vê isso no dia a dia, sabe? A maioria do nosso país é cristão e os puteiros estão funcionando, sabe? Os bares estão funcionando. O brasileiro em especial tem aquele quê de isso é o certo, mas a gente não vai fazer o certo sempre, sabe? Isso é deontologia. Também. Ninguém é de ferro, né? O famoso ninguém é de ferro. Isso é exatamente a deontologia. Ninguém é de ferro. Se eu fosse de ferro, se eu fosse perfeito, eu faria sempre a coisa certa. Mas como a coisa não certa precisaria não é prática, nem haver uma ética, né? Não precisaria nem haver isso. Né? Exato. E como é que isso se manifesta dentro do meio liberal? Como é que isso se manifesta na discussão de propriedade e na questão da propriedade intelectual? De forma curta, isso é o anarcocapitalismo, sabe? É o outro lado da escola austríaca. O Hayek e esse lado meio empirista britânico, ele geralmente está no Cato Institute e tem um próprio círculo dentro do meio liberal desse tipo de liberalismo. Do outro lado, você tem o Instituto Mises, o Instituto Rothbard, que partem mais da questão do apriorismo metodológico e do idealismo, e que, em última instância, resulta no narcocapitalismo, que é a ideia do quê? Coerção é errada. É errado iniciar a violência, é errado cobrar impostos. O Estado é um ente que possui o monopólio da violência e que cobra impostos. Então, o Estado tem que parar de existir. E aí, se você perguntar, mas em termos práticos, como é que a gente vive em um sistema desse? Isso é secundário. Você tem, inclusive, do Rothbard para frente, que é quando começa o anarcocapitalismo dentro da escola austríaca, você tem inúmeros autores que buscam mostrar como é que funcionaria, como é que poderia funcionar o anarcocapitalismo. Mas a ideia é que ele tem que funcionar a priori, porque ele é moralmente correto e esse é o objetivo que a gente precisa alcançar. Até a questão quando o Rothbard, depois é uma outra discussão também que a gente vai ter aqui da questão das agências de segurança,
Mas aqui vale a pena fazer uma pequena janela, eu acho. Não é necessariamente uma discussão sobre propriedade intelectual, mas aqui também a gente pode falar um pouco daquela questão e que Rothbard mesmo sinalizou, que o fato de haver supostamente um mundo anarcocapitalista, ele não era garantia de nada, né? Ele não era o que o E que, capitalismo... inclusive, o anarcocapitalismo em si mesmo pode degenerar para uma tirania e para algo do tipo. Ou seja, o na próprio verdade, não Rothbard e tem o Hoppe... não tem nenhum limite a isso, nada que impeça isso, né? De Sim, fato, sim. não existe nada aqui. Isso, em última instância, é verdade sobre todos os sistemas políticos. E a gente pode ver com os Sim. Estados Unidos. Eles tinham um sistema político absurdamente avançado. Melhor, por muito longe, o melhor que já se foi feito até hoje. E os caras estão em declínio político há mais de 100 anos. Ou seja, o desafio da política é como é que você protege as instituições do próprio povo, da própria decadência cultural. Só que, em última instância, o que define a ação das pessoas são as crenças das pessoas, são os valores das pessoas. Então, você só pode defender até um certo ponto. Só que, ao você adotar a deontologia, ao você adotar a ética do agora e as consequências são secundárias, você acaba dando menos importância para a vida prática do que você deveria. E é por isso que o anarcocapitalismo nunca se... E até o libertarianismo nos Estados Unidos, que é largamente populado por anarcocapitalistas, nunca conseguiu se organizar de forma política relevante, sabe? Porque falta a praticidade. É exatamente o contrário dos marxistas. Os marxistas se organizaram muito bem, porque eles falavam só na ação, só que as consequências das ações deles foram desastrosas, Foram para dizer o mínimo. nefastas, né? Exato. Fica bem claro Movimento aquele símbolo libertário... do punho, né? Aquele símbolo Sim, do sim, punho, da luta, né? é Da luta, é ação. ação. Se você fosse comparar com a religião, seria mais semelhante ao Islã, com a ideia de jihad, de que a gente tem que fazer guerra para tornar o mundo um lugar perfeito, um lugar adequado. Enquanto que o anarcocapitalismo, por ser deontológico, ele acaba sendo meio que nem o cristianismo no começo do cristianismo. Antes deles chegarem ao poder em Roma e você começar a ter uma instituição política já mais pragmática, o cristão morria, sabe? O cristão era o cara que falava, não, eu tenho fé no meu Deus e você pode me matar, eu não ligo. E os caras foram perseguidos por centenas de anos. O anarcocapitalismo padece desse mesmo problema por causa da moral. E como é que isso se manifesta na questão da propriedade intelectual? Como é que isso afeta as teorias morais, políticas e econômicas austríacas e libertárias sobre a propriedade intelectual? Isso afeta porque resulta basicamente numa negação da propriedade intelectual e dane-se as consequências, sabe? A ideia é que, e aí você já entra um pouco na ideia do Locke de propriedade, a ideia é que propriedade é aquilo com que eu misturo o meu trabalho. Logo, se o único jeito de você assegurar a propriedade intelectual de alguém seria iniciando força contra pessoas que não iniciaram força. Que se você escrever um livro, eu não estou roubando o seu livro físico. Eu estou só pegando o meu papel, a minha tinta e imprimindo outro livro. E se você me impedir de fazer isso, você vai ter que usar força e você vai estar errado. Essa é basicamente a ideia ANCAP de propriedade intelectual. E você tem ainda artifícios, sabe? O Roth, por mais que eu esteja criticando o Rothbard, o Hoppe, esses caras, eles não são burros, eles eram acadêmicos muito competentes. Então, eles pensaram em diversas alternativas a isso. Por exemplo, o Rothbard, ele fala muito por mais que ele seja contra a propriedade intelectual de forma em geral, ele é a favor de direitos autorais. Por quê? Porque ele acha que o direito autoral não precisa necessariamente de uma lei, de uma legislação estatal para ser mantida. Você pode manter por contratos, que é o quê? Toda vez que eu te vender um livro, eu ponho um selo nele de direito autoral e que torna a venda um contrato implícito de que você está concordando em não copiar aquilo. E aí, se eu achar que você copiou, eu tenho que levar você para um tribunal e provar que você não chegou naquela ideia de forma independente, que você copiou o meu trabalho. E aí você teria uma forma contratual de manter a propriedade intelectual.
E considerando que algo assim seria, na prática, muito complicado. Se já é complicado hoje provar que uma ideia é sua, muito mais E provar que não é, né? é aí que entra a questão do direito autoral. E por que o Rothbard era a favor do direito autoral e não da patente? Porque o direito autoral é mais difícil de você, sabe? É muito mais difícil eu escrever um livro exatamente igual ao seu sem ter copiado. Sabe qual a chance de eu escrever uma música que é nota por nota igual a de outro músico e eu não ter escutado a música do cara? Isso é fácil de provar. Agora, quando você está falando de patentes, sabe? Quando você está falando de o Thomas Edison inventando a lâmpada, como é que ele vai provar que o Tesla não inventou uma lâmpada dele que é bem parecida com a do Edison, só que de forma independente? Isso aí já começa a ficar complicado e para o Rothbard isso acaba virando opressão estatal, acaba virando uso ilegítimo da força. Sim, porque tu complica todo o processo. E Exato, exato. Existe diferença entre Rothbard e Hope nessa questão da propriedade intelectual, ou eles são mais próximos, vamos dizer assim? Existe uma diferença muito grande de teoria, mas que da base teórica, digamos assim, e isso se torna uma diferença menor, mas ainda real, quando você leva em termos práticos. Por exemplo, o Rothbard ele tem uma base tomista, ele se considerava um neotomista, do Tomás de Aquino, ou seja, ele era mais chegado ao aristotelismo, ao John Locke, e ele adota a visão lockeana de propriedade. Qual que é a visão do Locke sobre propriedade intelectual? Ele não tinha, porque estamos no fim da Idade Média e ninguém está discutindo isso aí. As pessoas estão discutindo propriedade física. E o Locke, ele foi um grande pioneiro filosófico, primeiro por retomar o aristotelismo, sabe? Por mais que você já tivesse o Newton e o Galileu adotando Aristóteles, em termos puramente filosóficos, isso não tinha ressurgido ainda. Tinha ressurgido com o Tomás de Aquino, mas era um misto de Aristóteles com cristianismo. O Locke ele pega mais firme no naturalismo, na questão na ideia de que vivemos nesse mundo, temos que descobrir como esse mundo funciona e a filosofia serve para isso, sabe? Tanto é que mesmo sendo um cristão, ele escreveu a famosa Carta sobre a Tolerância, que era o que o governo não pode forçar o cristianismo nas pessoas, a fé tem que ser uma escolha. E o Locke, se eu não me engano, nos 2 tratados sobre o governo civil, ele fala bem sobre a teoria de propriedade dele, que é o quê? A ideia de que aquilo que é da natureza é de bem comum para todo mundo. Sabe? Ninguém manda numa árvore. A árvore é de Deus, em termos lockeanos. A árvore está ali. Só que a partir do momento em que eu misturo a árvore com o meu trabalho, que eu corto ela, que eu trato a madeira, que eu transformo aquilo em lenha, eu misturei o meu ser com aquilo. Sabe? Isso faz parte da minha vida, tanto quanto as minhas unhas ou o meu cabelo. E que isso é uma lei natural para o Locke, uma lei natural e autoevidente, que o ser humano primitivo já tinha essa noção intuitiva e ele só fez explicitar. E o Rothbard, ele adota basicamente essa visão. Ele tira a parte religiosa, mas ele adota essa visão de que nós somos um processo e que a gente mistura a nossa própria essência com as coisas. E isso torna ela propriedades da gente. E com base nisso, ele vai defender que não haja propriedade intelectual. Por quê? Porque você criar leis que protegem a propriedade intelectual, para o Rothbard e para o deontologismo liberal em geral, a deontologia liberal em geral, é você iniciar violência física contra alguém que só está fazendo aquilo que é natural do ser humano fazer. Sabe, eu olhei você fazendo alguma coisa, achei legal e decidi fazer também. A mesma coisa. E eu não iniciei violência, eu estou só misturando o meu trabalho com alguma coisa e criando propriedade para mim, aquela propriedade é minha. Não importa que eu não impeço que você faça o que você está fazendo. Exato. Só que o Rothbard, ele se preocupa, por ser tomista e, portanto, por ser aristotélico, não ser tão idealista, ser mais prático, ele se preocupava mais com as consequências práticas disso. Então, é por isso que ele busca meios contratuais de você manter, ele reconhece que há um problema com isso, e ele busca meios contratuais de você manter o incentivo à inovação. O Mises, que era menos aristotélico do que o Rothbard, era mais kantiano, mais idealista, ele também, eu diria que ele é mais radical ainda,
porque ele era contra a propriedade intelectual como princípio, sabe? Propriedade intelectual não existe, propriedade, é físico. Só que ele falava, cara, a gente vai ter que fazer uma concessão, porque senão ninguém vai produzir nada. Então, no Ação Humana, em poucas palavras, é basicamente isso que ele diz. Não há razões morais para se defender a propriedade intelectual, mas se a gente não fizer, o progresso tecnológico não vai acontecer. Então, precisamos fazer uma concessão nesse caso, para o funcionamento do livre mercado, inclusive. O Hoppe, ele leva o idealismo do Mises, ao invés dele seguir o caminho do Hoppe, de sair do idealismo alemão, de sair dessa ideia de conhecimento como algo separado da vida, que nem o Rothbard, ele leva isso ao extremo, ele leva isso ao quadrado. E para o Hoppe, isso não é nenhum problema. Para ser um problema, isso teria que ser imoral. E não é imoral, logo não é um problema. Aprendam a viver assim, pessoas, diz o Hoppe. Sabe? Então, para ele, o que é a moral do Hoppe? É quase como um jogo, perto dos filósofos analíticos, aquilo de transformar a filosofia numa questão de lógica pura e de linguística. E tanto é que é comum no meio liberal, no meio libertário e ANCAP, hoppiano especificamente, você ouvir que algo vai contra a moral, mas eu faria do mesmo jeito, sabe? Isso vai contra a ética, mas não contra a moral, sabe? Esses jogos de palavra. Então, qual que é o approach do Hoppe para a propriedade intelectual? Não é um problema, não deveria existir, porque é uma violação. O Hoppe ele usa o que ele chama da ética argumentativa, e esse é todo o fundamento moral do Hoppe, que virou, digamos que, o cânone na escola austríaca hoje em dia, principalmente do lado missiano, do Instituto Mises, do Instituto Rothbard. O que é a ética argumentativa? É a ideia de que, se você está conversando comigo, nós já assumimos certas premissas. Nós assumimos que eu sou dono do meu corpo, você é dono do seu corpo, e devemos respeitar isso e que podemos dialogar entre si para chegarmos a conclusões. Ou seja, se você já aceitou isso, não faz sentido você iniciar a violência. Se nós estamos conversando, é porque nós já aceitamos previamente a premissa de que nós devemos conversar e nós podemos conversar. A única alternativa a isso, para o Hoppe, seria sair no soco. E ele mostra como isso é obviamente indesejável, um padrão ruim. Logo, devemos respeitar a ética argumentativa e não entrar em contradições performáticas, não contradizer o que nós mesmos estamos fazendo. Ou seja, em termos práticos, se você for olhar, tá, mas e se eu decidir, por que eu não devo entrar em contradição para começo de conversa? E se eu estiver conversando com você, mas depois eu mudar de ideia e decidir sair no soco? Sabe? O Hoppe não responde essas perguntas porque ele não enxerga a ética e a moral como coisas práticas. A ética é a ética. O equivalente kantiano ideal, de né? É um ideal. É o equivalente kantiano da verdade analítica. É uma relação entre conceitos. Não é algo, digamos, de carne e osso que está na sua vida do dia a dia. É uma consideração intelectual separada e que pode até servir para guiar políticas públicas, para a gente decidir qual a melhor forma de governo, que é o anarcocapitalismo, justamente porque ele é moral, não porque ele traz o melhor tipo de vida para as pessoas. Isso é secundário para o Hoppe. Eu acho que ficou bem claro. E esse debate sobre a própria definição de liberdade e de mundos liberais possíveis, também vale a pena a gente trabalhar com mais detalhe no futuro próximo. Sim, projetos de governo, porque eu acho que isso é só uma peça, isso é o que a gente precisa no Brasil. Assim, ninguém faz movimento político sem ter um projeto específico e concreto de governo, e o movimento liberal e libertário não tem um desse. Hoje se vê, né, fazendo esse parênteses, que a ideia de projetos políticos, né, sejam inspirados no mundo libertário aqui brasileiro mesmo, seja um partido novo, ou seja as próprias iniciativas como Students for Liberty, elas pecam justamente por essas dualidades, né, de membros com visões diferentes, de um projeto que é muito mais focado em metapartidos, né, em associações metapartidárias que não têm, na verdade, uma identidade clara, elas vão trabalhando... e que são muito conflitantes. No Brasil é famoso você ter o liberal de esquerda e o liberal de direita,
sabe? Você tem anarcocapitalismo, os famosos brutalistas, que se identificam, estão mais próximos de um teocrata e de um bolsonarismo da vida do que, digamos, de um liberal à la Milton Friedman. Enquanto que o liberal à la Milton Friedman, à la Hayek, muitas vezes está mais próximo do social-democrata, do PSDBista, do PMDBista, do que do liberal de direita, do libertário hoppiano. Então, você tem duas escolas de pensamento que compartilham os mesmos ambientes e compartilham conceitos em comum, mas que ainda são duas coisas separadas. E é justamente por causa dessa diferença filosófica. Porque você tem certas pessoas que seguem a corrente inglesa, a corrente humeana, que Friedman, Hayek, precisamos tomar conta do mercado porque ele leva a consequências boas, e você tem a corrente idealista, a corrente alemã, a corrente francesa de pensamento kantiano, do Mises, do Rothbard, do Hoppe, que é a ideia de, cara, a gente precisa de liberdade porque a gente precisa de liberdade. Isso é o certo. Então, a conversa começa aqui, não passa daqui. E agora vamos discutir consequências depois. Mas primeiro a gente está aqui. As duas têm o seu mérito, mas como a gente vai ver, como a gente está vendo agora, as duas têm o seu problema. Sabe? Do lado consequencialista, você tem o problema da relativização, que é o que você vê mais nos liberais que se identificam mais com a esquerda, com a social-democracia, que é o quê? Cara, para de idealismo. Sabe? A gente está lidando com políticas públicas concretas e a gente quer o bem comum. E isso é fazer a concessão ao seu oponente político. Porque se você está falando em bem comum, se você está usando como padrão primário, como padrão fundamental de julgamento de uma proposta o bem comum, a liberdade é secundária. E você não vai conseguir defender a liberdade individual com ela sendo secundária dentro da sua própria teoria. E, por outro lado, se você parte da deontologia, se você parte da ética do dever, vira um radicalismo quase que adolescente, sabe? O discurso político mainstream nunca vai ser afetado por isso, porque as pessoas precisam comer. E se você está falando para elas que você não sabe como elas vão comer, mas que essa política pública é certa, as pessoas não vão te dar ouvidos. Então, você fica com esses dois lados, tendo uma quase defesa coerente da liberdade, quase uma defesa prática e tendo um calcanhar de Aquiles, sabe? E que é muito bem explorado pela esquerda, né? Que é muito bem explorado, tanto pela esquerda socialista quanto pela direita socialista. Os dois lados são explorados. Bom, então nós vimos essas duas primeiras perspectivas sobre a propriedade, e agora, como nós estamos no canal do Objetivismo Brasil, é hora da gente ver a perspectiva de Rand. Como ela se diferencia do que foi exposto até aqui? Cara, a Rand, ela se aproxima mais da deontologia. Só que, curiosamente, ela também rejeita Kant, que é o idealista alemão que deu origem à deontologia, mais do que ela rejeita o Hume. Até ela bate muito mais no Kant, na obra dela, do que no Hume, apesar de bater também no Hume. Porque sim, a velhinha era brava. Mas qual que é a visão dela? E por que ela se aproxima mais da deontologia? Mas sem aderir à deontologia. Ela rejeita explicitamente a deontologia também. Porque a visão de propriedade dela é mais semelhante ao Locke. E aí vamos por partes. Primeiro explicar por que ela rejeita a deontologia e o consequencialismo e como que ela faz isso. E depois explicar por que ela parece com Locke e como que ela se diferencia do Locke. E, portanto, do Hoppe e do Rothbard. A primeira parte, como que ela rejeita essa dicotomia? Se você só pode ou ser consequencialista ou ser deontologista, como é que ela está no meio desse caminho? Ela está no meio desse caminho, porque o que você tem hoje em dia, tanto de um lado quanto de outro, são meios do caminho. São os utilitaristas como o Child, o Moore, que é o quê? Sim, como o Rawls, que é o mais famoso, inclusive em faculdades, que é o quê? O consequencialismo é o ideal, só que nós precisamos de algumas regras que não podem, precisamos de um pouquinho de deontologia. E do outro lado você tem, por exemplo, os austríacos, como a gente já falou, que é o Rothbard, é o maior exemplo disso, que é, sim, temos a moral, o Mises também, temos a moral, precisamos seguir isso, só que precisamos fazer isso funcionar também. Então, bota um pouquinho de consequencialismo, bota umas concessões. A Rand, primeiro que ela abominava a ideia de concessão moral, porque... É verdade. Tem um capítulo da virtude do egoísmo que fala muito disso.
Sim, sim, ela tem todo um texto que é genial, chama a Anatomia da Concessão, The Anatomy of Compromise, e que ela basicamente dá um embasamento filosófico para a ideia que já é senso comum, mas que as pessoas muito raramente adotam, que é o quê? Cara, se existe um meio termo entre um bom e o ruim, só vai beneficiar o ruim. O bom não tem nada a ganhar fazendo concessões para o ruim. E como é que ela transcende essa dicotomia? Ela rejeita os dois lados, ela rejeita qualquer tipo de meio termo e ela transcende a dicotomia falando a moral é a ciência que deve guiar a ação humana nessa terra, nesse mundo físico, e o beneficiário primário da moral é o próprio indivíduo, sabe? O meu bem-estar, a minha prosperidade, o meu florescimento individual é o meu fim último, e o seu deve ser o seu. E para nós nos relacionarmos como seres humanos, nós temos que respeitar isso um no outro. Isso quer dizer roubar dos outros porque você é o seu fim último? Não, isso quer dizer respeitar isso no outro para você ter relações de troca. Isso quer dizer não ligar para as outras pessoas? Não, muito pelo contrário. Isso quer dizer identificar nas outras pessoas aquilo que você vê em você também, que você gosta, e gostar dessas pessoas por causa disso. Dar valor às outras pessoas, mas, por exemplo, não dar valor para um relacionamento abusivo, para um relacionamento parasítico, onde a outra pessoa tem a vida dela melhorada, mas piora a sua vida nesse processo. Isso é o egoísmo racional da Rand, que muita gente às vezes faz um espantalho do egoísmo. O que a gente pensa como egoísta normalmente é o narcisista, é o cara que não consegue ver além de si mesmo. Ela fala, não, nós não temos que ser narcisista, porque isso é irracional, e nós não temos que ser altruístas, porque nós somos seres vivos. Eu sou um indivíduo, eu sou incapaz de pensar por você, eu sou incapaz de agir por você, e eu tenho direito à minha própria vida, então eu tenho que fazer a minha vida se tornar o melhor possível. Mas a vida é cheia de incertezas, sabe? Eu não sei exatamente quais vão ser todas as consequências da minha ação. Como é que eu me guio frente a essa incerteza? E é aí que você chega em princípios morais. Princípio moral é você olhar todos os tipos de ação que você pode realizar e você identificar que algumas ações, alguns tipos de ação, alguns princípios que baseiam as ações levam à promoção da sua vida, ao florescimento da sua própria vida. E outros princípios, outras ações não levam. E identificar o que há em comum entre essas ações. As ações que não levam à sua vida, que levam à deteriorização do seu ser, e que tipo de ação, o que há em comum entre as ações que fazem a sua vida melhor, que levam ao seu florescimento, que estão de acordo com a sua natureza enquanto indivíduo racional. Então, ela não nega a resposta à dicotomia, ela nega a dicotomia. Ela não nega que as consequências são importantes e ela não nega que a natureza das ações são importantes. Ela nega que você possa dissociar, em primeiro lugar, a natureza de uma ação das suas consequências. Isso quer dizer que toda ação boa que você tomar vai necessariamente resultar em uma consequência boa e que isso vai haver alguma proporcionalidade, alguma quantificação disso? Não, porque a vida é cheia de incertezas. Mas isso quer dizer que se você agir de forma consistente e de forma boa, a sua vida vai ser boa. Isso quer dizer que uma ação boa, se você julgou corretamente uma ação como boa, porque você pode achar que uma ação é boa e depois descobrir que não é. Se você julgou corretamente uma ação como boa, ela vai melhorar a sua vida. Então, não é nem o faça aquilo que dá certo, nem o faça aquilo que é bom independentemente de dar certo ou não. É o faça aquilo que é bom porque o que é bom dá certo. E ela nega essa ideia de que há algum valor em ser ruim. Se você acha que há algum valor em você ser ruim, ou você tem um conceito errado de bom e ruim, ou você avaliou errado a situação, sabe? Então, ela transcende essa dicotomia e isso tem consequências práticas para a teoria dela sobre a propriedade intelectual. Ela também não considera que é possível você ter uma sociedade melhor fazendo concessões morais. Não é possível que você identifique, por exemplo, como é o caso do Mises, que a propriedade é boa,
O Mises, mais ou menos, porque o Mises tenta ser amoral, ele tenta fazer economia sem julgamentos morais. Mas ele identifica que a propriedade intelectual é algo, que a propriedade é algo bom, propriedade física, não intelectual, mas ele acha que é necessário fazer uma concessão do bom para que a sociedade possa ter progresso, sabe? Nesse caso, o Hoppe é mais coeso, tanto que o Mises quanto que o Rothbard, porque ele fala, cara, se não é bom, se o certo é fazer isso, a gente não tem nem que discutir se dá certo ou não, vamos fazer o certo e da melhor forma possível. E a Rand fala, sim, mas essa ideia de certo que você tem idealista é ruim. Por isso que ela dá errado. Por isso que há esse conflito entre o que dá certo e o que não dá. Esse é um dilema muito presente nos austríacos, né? Sim. Tanto nas análises econômicas, nas análises políticas. Tu vê que especialmente os austríacos hoje que estão na política, dentro do governo Bolsonaro, tu percebe uma revolta muito grande. Sim. E essa revolta justamente surge disso, né? É óbvio. Surge dessa você dicotomia. Numa ação política baseada na concessão, sabe? Um austríaco no governo Bolsonaro, ele está necessariamente numa posição de eu estou fazendo algo errado, mas que é a melhor coisa, que mais dá certo das coisas que eu possa fazer agora, sabe? Eu estou apoiando um cara que é um autoritário de direita contra diversas liberdades individuais, mas a alternativa é o PT, a esquerda, ou então é o centro sujo, então eu vou tentar fazer o melhor possível dessa situação. Ignorando o fato de que é uma terceira alternativa, que é fazer a coisa certa, sem concessões, não entrar para a política agora e ter um papel de formar um movimento político íntegro e de longo prazo, sabe? Que foi exatamente. sempre foi a grande preocupação da Rand nos Estados Unidos, inclusive. Como que a gente forma um movimento objetivista que tem sucesso, mas sem se prostituir por poder? Que é o que o movimento liberal no Brasil exatamente não soube fazer, sabe? Principalmente a ala bolsonarista, mas se você olhar para fora, também você tem gente que considera que seria de fato bom, mas eu não tenho estômago para fazer essas concessões, então é sempre essa dicotomia. Essa dicotomia, fazer o certo, fazer o que funciona, está presente de uma forma muito direta na política liberal brasileira. Percebe-se que dentro por exemplo, se for comparar 3 deputados do Novo, cada um tem uma visão de mundo totalmente diferente do outro. Sim, a única coisa que tu chega em algumas concessões, eu vou reduzir uma burocracia, eu vou lutar para diminuir o imposto, esses lugares comuns, né? O Novo eu não estou nem considerando como um partido liberal, ele é um partido social-democrata, com alguns liberais dentro. Sim, eu digo nesse sentido. O liberalismo, né? No Brasil não dá para você falar em partidos, você fala em indivíduos, sabe? O Marcel Van Hatten, por exemplo, você tem indivíduos liberais, mas a gente não tem um partido liberal ainda no Brasil. Não, de fato. O André Rufino está tentando montar o Libertários e tal, e é até interessante, mas que peca pelo lado da deontologia, pelo lado do idealismo, independentemente das consequências. É que se realmente tu avalia a realidade frente a esse idealismo, porque é um idealismo utópico, na verdade, né? Tu pode tirar o adjetivo, mas ele até seria uma... Não, idealismo filosófico, em termos técnicos mesmo, segue da tradição idealista alemã, e utópico, como todo idealismo, pelo fato de ser idealismo, porque você pensa a moral, você pensa o padrão de forma pura, de forma dissociada da realidade prática. Então, sempre vai ser uma utopia. A maldição do idealista é sempre correr atrás de algo que ele nunca vai conseguir alcançar, porque a forma dele de formular o ideal que ele vai perseguir é essencialmente falha. Exato. E, voltando à propriedade intelectual, o que a Rand tem a ver com Locke? O que a Rand difere do Locke e qual que é a visão dela? A gente está falando mal de muita gente, vamos falar bem de alguém, então. Qual que é a visão dela sobre a minha, imagino que a sua também, afinal de contas, caso não seja óbvio, estamos aqui no Objetivismo Brasil e somos objetivistas. Qual que é a visão dela? A visão da Rand, ela se assemelha à do Locke na medida em que ela enxerga o ser humano e a propriedade como um processo, sabe? Eu sou um ser vivo, eu sou um ser vivo conceitual. A minha vida consiste de obter informações sobre o mundo, identificar coisas,
pensar sobre elas e formular as minhas ações, pensar ações. Então, é sempre um ciclo de observar o mundo, identificar problemas e oportunidades e realizar ações. Essa é a nossa forma de sobrevivência. Tanto é que ela compara a faculdade racional ao homem às águias de um pássaro, à garra de um tigre. Sabe, se você pega um tigre e tira as garras dele, ele é incapaz de sobreviver, por mais que ele seja o tigre mais habilidoso de todos os tigres do mundo. Aquilo é o que faz ele se manter vivo, é a estratégia de sobrevivência. E a nossa estratégia de sobrevivência é criar propriedade, é alterar o ambiente ao nosso redor, alterar a realidade ao nosso redor, de forma a gerar valor. E para que isso faça sentido e, portanto, para que a gente possa sobreviver e viver bem, de acordo com a nossa natureza, que é a de fazer isso, nós precisamos ter direito ao resultado do nosso trabalho. Sabe? Não faz sentido para um escravo trabalhar. Tanto por isso que é um regime, que toda escravidão é um regime violento. Você tem que constantemente ficar lembrando, olha, se você não trabalhar, eu vou te dar uma chicotada. Ou no caso do Partido Comunista Chinês, as formas modernas de escravidão, se você não trabalhar, você vai para o Gulag, você vai para o campo de concentração, de reeducação, desculpa. Você vai para o campo de reeducação ali. Então, a Rand entende que isso é a nossa forma de sobrevivência. Esse é o nosso modus operandi enquanto ser vivo. E que para esse modus operandi fazer sentido, para nós continuarmos vivos e para nós florescermos enquanto seres vivos, porque isso também é diferente, sabe? O tigre, que você tira as garras, ele pode continuar sobrevivendo. De vez em quando ele consegue caçar alguma coisinha e ele vive em subnutrição eterna, mas está vivo. Isso para Rand não é o ideal. O ideal é ele florescer enquanto tigre. E no nosso caso, a gente florescer enquanto pessoa, viver de acordo com o potencial que a gente tem. Sabe? Um camponês em subnutrição crônica na Idade Média, ele está sobrevivendo, mas ele não está florescendo enquanto ser humano. Justamente porque ele não tinha direito à propriedade. Os direitos de propriedade naquela época eram muito escassos. A terra é do rei e a vida vem da terra. Nós não descobrimos formas ainda de produzir que não seja agricultura. E é por isso que o Locke, que está no fim dessa época, foca tanto na propriedade física. É uma forma de dizer, cara, o que está na terra é de Deus. A hora que o camponês colhe aquilo é dele. E é o que dá origem aos Estados Unidos. Nós não precisamos de um monarca. Você não colonizou, o rei da Inglaterra não colonizou os Estados Unidos. Nós, colonos americanos, colonizamos. Nós misturamos o nosso trabalho com essa terra, então essa terra é nossa. A Rand faz isso, só que ela leva isso um passo além. Até por ser mais aristotélica que o Locke ainda era cristão, o Locke ainda estava nesse meio pós-medieval. Se percebe, né, ao longo da obra que ele tem uma relação de amor e ódio com essa... Claro, a visão dele, quando ele fala de Deus, não necessariamente, entendo eu, ele fale de um Deus cristão, mas ele tem essa noção de um Criador. Sim, sim. Você já começa a ter o protestantismo e o deísmo e visões mais individualizadas de Deus nessa época, e o Locke... Mas a teoria dele sofre, né? Sim, sim. A teoria dele sofre por causa porque disso. Isso é até assunto para um outro webinário. Exato. Que é a ideia de naturalismo, você achar que tem uma segunda natureza que não segue as leis dessa natureza. Mas, tipo uma outra camada, né? Uma outra camada de natureza. Mas o que a Rand faz? Ela identifica que o trabalho físico não é a essência da geração de valor. Que isso é um processo integrado de mente e corpo. Sabe, um exemplo que ela usa, não sei se são as palavras exatas, mas cara, ela fala isso criticando a ideia marxista de valor-trabalho. Se você acha que o trabalho físico é a raiz do valor, experimente ficar cavando um buraco na terra por dias e dias e veja quanto tempo você demora para fazer uma televisão, sabe? Fique empurrando a parede da sua casa por horas e horas até você ficar exausto e veja se tem comida na sua mesa depois que você faz isso. O que ela fala é a produção de valor, a geração de valor, esse mesmo processo que o Locke fala, ele tem uma etapa mental e uma etapa física. A etapa de você observar o mundo, identificar as coisas, ter uma ideia de como você pode alterar o mundo e deixar ele melhor para você e depois realizar essa ação. Então, existem duas formas de falar isso, que só muda o realce, o enfoque. A geração de valor, a produção,
Ela é trabalho mental concretizado na ação física ou é a ação física guiada pelo trabalho mental, sabe? Não dá para você dissociar essas duas coisas. Se eu faço muito trabalho mental e nunca concretizo isso, eu vou continuar morrendo de fome. Se eu faço muito trabalho físico e não guio ele de uma forma racional, eu vou continuar morrendo de fome. Você tem que integrar essas duas coisas. E isso leva à propriedade física basicamente do mesmo jeito que o Locke leva, só que isso leva também à ideia de propriedade privada, ou de propriedade intelectual, perdão. Por quê? Porque parte do valor que eu crio, parte do produto que eu crio é a ideia. E se eu criei uma ideia nova, eu tenho direito a essa ideia do mesmo jeito que eu tenho ideia a um carro se eu criei o carro novo. Você tem problemas práticos com isso? De como é que eu provo que eu mesmo que criei a ideia? E se você tiver dois competidores extremamente iguais e um precede o outro, cria a mesma coisa que o outro, só que um dia antes, como é que você lida com isso? Você tem problemas, mas o critério não é problemático. E o critério é o critério correto, que é o fato de que eu criei aquilo, sabe? Eu criei os irmãos Wright, que é um exemplo que eu uso no livro até, sabe? Você não pode patentear e ter propriedade sobre uma descoberta. O Newton nunca poderia ter patenteado a gravidade, porque ele não criou aquilo, ele descobriu aquilo. Só que os irmãos Wright usaram desse conhecimento sobre gravidade, usaram sobre os seus conhecimentos de aerodinâmica, de física em geral, que foram descobertas, e eles criaram algo novo, que foi o primeiro avião. Eles têm o direito não só sobre o avião físico que eles criaram, porque não foi isso que eles criaram. Eles não criaram só o avião físico, eles criaram o modelo de avião. E eles concretizaram isso, eles desenharam o modelo, eles fizeram um protótipo. Então, eles têm direito aos frutos do seu trabalho, igual a se eles tivessem plantado alguma coisa e colhido. E aí a gente vai para a segunda grande diferença entre a Rand e o Locke, e que é a maior diferença possível, a maior diferença que eu acho em termos políticos da Rand em relação aos libertários em geral, liberais em geral, que é o quê? A falácia do contrato social. O Locke, por mais que ele fosse o mais avançado, mais sofisticado e o mais individualista dos contratualistas, mais que o Rousseau, mais que o Hobbes, ele conceptualizava um estado de natureza no qual o ser humano coopera, mas que algumas pessoas quebram a regra e a gente pune essas pessoas de forma meio difusa e desorganizada, e falava, olha, o Estado ele vem para você organizar essa violência aqui, para você deixar esse processo desorganizado de punir as pessoas que quebram a lei natural de forma mais eficaz e mais eficiente. A Rand não enxerga a sociedade como um contrato social, ponto. Ela enxerga relações individuais, sabe? A propriedade, seja ela intelectual, seja ela física, ela é válida, quer nós estejamos no Brasil com 200 milhões de habitantes, quer a gente esteja eu e você numa ilha deserta. É um princípio de interação entre indivíduos. Ou você, se nós estivéssemos numa ilha deserta, eu e você não respeitasse a minha propriedade, eu não respeitasse a sua, rapidamente a gente entraria em guerra e pelo menos um dos dois morreria, sabe? Não é uma questão de contrato social, não é uma questão de top-down, de política pública, que nem é no Milton Friedman e no Hayek, mas também não é uma questão de moralidade dissociada da prática. Se eu existo e eu sou uma pessoa racional, você existe, você é uma outra pessoa racional, e nós vamos interagir, seja essa interação qual for, de produção, de conversa, eu tenho que respeitar a minha propriedade e a sua propriedade, e vice-versa, para que essa interação seja produtiva, para que a interação entre dois indivíduos gere valor e não destrua valor. Senão nós vamos ter, obviamente, uma sociedade de predadores, né? Exato, onde que, se eu tiver mais força que tu, eu vou roubar, vou pegar a tua propriedade, vou fazer o que eu quiser com ela. Você vai viver de forma pior enquanto predador do que você viveria como um comerciante. Isso é também uma das grandes sacadas da Rand. Você não deve ser moral pelo outro. Por isso que ela rejeita o altruísmo kantiano. E isso você vê que é uma rejeição ao Hoppe também. Para que serve a moral do Hoppe? Para você ser uma pessoa moral e ponto.
sabe? É algo quase que estético, para É você e por para os isso outros olharem e que falarem, nossa, aquilo é uma pessoa moral. Para Rand, isso é uma por- questão prática, de sobrevivência e vida, e geração de valor. essa separação, né, essa dicotomia, que é mais uma das dicotomias que são produto, né, de Kant e de todo o pessoal aí, ah, por isso que é tão difícil, até para os liberais entenderem o egoísmo racional e que para eles não faz sentido essa questão ah, de que, por exemplo, uma sociedade de maioria objetivista, que seria melhor do que uma sociedade como nós temos hoje. Porque, na verdade, como essas coisas estão dissociadas, parece não haver garantia, e de fato não existe uma garantia, uma ordem de cima que vai obrigar as pessoas a serem morais. Mas sendo moral no sentido objetivista da palavra, sendo um egoísta racional, você quer viver num mundo melhor. E você quer viver num mundo onde as pessoas prosperam, porque esse é o guia da tua própria vida. Sim. E tu espera que os outros vivam assim, não por você, mas por eles, né? Sim, Porque é sim. a melhor forma. Não existe uma regra abstrata, ou que veio de Deus, ou de qualquer outro lugar, que vai me dizer como eu devo viver a minha vida. Eu, como ser humano, eu posso descobrir isso, né? Essa Sim. questão do propósito e tudo mais. E esses termos, por isso que a questão, por exemplo, de propósito, valor moral, esse tipo de coisa é praticamente abolida do meio liberal como um todo, né? Sim. Quando muito cai na religião, ou Sim, eu Tomás não de diria que é Aquino, Santo abolido, Agostinho, eu diria que você tem uma corrente muito forte dentro do meio liberal que se pauta por valores, mas ela se pauta por valores a despeito das consequências, que é a exatamente. grande parcela ANCAP, que é a galera que acha que o feudalismo era melhor que o sistema político que a gente tem hoje em dia, sabe? Apesar do fato de que o feudalismo resultava na fome crônica e na produção cultural demasiadamente pobre, mesmo assim, era um sistema mais moral, seguia essa ética transcendental do Hoppe, a ética argumentativa. E para que serve essa ética? Ela serve porque ela é ética, sabe? A Rand olharia para o argumento e não necessariamente a Rand, qualquer autor objetivista, ele olha para qualquer intelectual objetivista, ele olha para esse argumento consequencialista do Hoppe e do Friedman, de que se as empresas farmacêuticas tiverem direito às patentes delas, por exemplo, o mundo vai prosperar mais no longo prazo, porque elas vão produzir, elas vão ter mais incentivos para produzir mais de forma eficiente. A Rand olharia para isso e falaria: dane-se, o propósito da produção de quem trabalha na Pfizer não é o outro, é ele, sabe? O dono da Pfizer não deve nada a ninguém. Ele deve o respeito à propriedade privada dos outros. Ele deve o respeito a esse processo de identificação e ação dos outros para que os outros respeitem o dele. Mas ele não deve produzir porque isso vai gerar o bem para os outros. Ele produz porque ele quer lucro. E não há nada de errado com isso. Isso é uma das coisas mais morais possíveis, desde que ele não roube os outros. O que hoje em dia, no sistema misto que a gente tem, é bem complicado. E ela olharia para esse argumento da deontologia, esse argumento do Hoppe, quer dizer, ela olharia para o argumento misto do Mises e do Rothbard com desdém, porque ela falaria, cara, ou você errou no princípio, ou você está fazendo concessão a um princípio que é bom, de qualquer forma você errou, e ela olharia para esse argumento do Hoppe, o argumento ANCAP, como um argumento pró-morte. Cara, o seu critério de bem e mal não faz sentido porque ele não usa você como padrão e a sua vida e o seu florescimento como padrão. Ele tem um padrão transcendental, ele tem um padrão divino, de fato. É uma secularização. Isso é o que o Kant faz. E o Hoppe, ele é abertamente uma continuação do Kant. Ele fala na Ética Libertária, esqueci qual que é exatamente o nome do livro agora que ele expõe a ética argumentativa, mas ele fala que o Mises é uma continuação do Kant e que o trabalho dele próprio é uma continuação do Mises dessa continuação do Kant. O propósito do Kant, abertamente, no que ele fala no Prolegômenos, toda a metafísica futura, é defender a moral cristã do avanço do secularismo. Ou seja, essa ideia de uma moral transcendental é a moral cristã de pecado e virtude, independentemente das consequências. Por quê? Porque o nosso propósito é fazer o bem aos olhos de Deus
e ele tira Deus da jogada. Ele coloca outros critérios impessoais e alheios ao indivíduo como critério de moral. O que não faz nenhum sentido, porque para que você precisa disso? Se você é um indivíduo, você não tem uma necessidade a priori por um código de valores. Você tem valores para sobreviver e para ser feliz. E é para isso que serve a moral. E a ética. E que esses valores são totalmente aplicáveis na sua relação com senão o ele não outro, faz né? sentido, senão ele não faz sentido. O valor ético, a ética, ele serve para você lidar com a realidade. O outro indivíduo é uma parte da realidade. Então, a parte da ética é a política, é como é que você interage com outros indivíduos. E isso segue os mesmos princípios. Eu não vou querer interagir, eu não tenho porquê e não tenho nenhum dever de querer interagir com os outros se eu não estou ganhando nada com isso. E isso não necessariamente ganho financeiro, porque aí já começa a virar um problema de reduzir tudo ao financeiro, que também é problemático, que a Rand também batia nisso. Mas que eu não ganhe nada em termos de valor, em termos de uma conversa boa, em termos de felicidade na minha vida. Eu acho que antes de finalizar, pode fazer um parênteses ali para tratar rapidamente da visão do Kinsella, porque na verdade ela é um misto das duas escolas consequencialista e deontológica, e de certa forma, né? Acho que você vai explicar um pouco melhor nesse sentido. Cara, o Kinsella é uma coisa complicada, porque ele é um advogado de propriedade intelectual. Propriedade intelectual. E o trabalho dele eu considero majoritariamente benéfico, só que a teoria dele é o pior dos dois mundos. Sabe? Junto o que há de pior do idealismo deontológico austríaco com o que há de pior do consequencialismo teleológico austríaco e do coletivismo austríaco, até. O que parece contraintuitivo você falar em coletivismo austríaco, porque um dos cernes da escola austríaca é o individualismo metodológico, mas ninguém é perfeito. Por terem adotado ou a filosofia do Hume ou a filosofia do Kant como base, há muito coletivismo implícito em certos pedaços da obra de autores austríacos. E por que eu falo que o trabalho do Kinsella prático, como advogado de propriedade intelectual, é majoritariamente bom? Porque a gente vive isso é muito importante para falar de propriedade intelectual, em termos práticos. A gente vive em um mundo extremamente decadente, em termos culturais, políticos e econômicos. A gente já está... Os Estados Unidos, que são, digamos que, o centro da nossa civilização ocidental moderna, estão em declínio político e cultural há mais de 100 anos. E declínio, você vê o declínio econômico também na perda de capital marginal, de produtividade marginal do capital, a perda do lastro-ouro, o aumento da dívida interna. Você vê isso em termos políticos, você vê isso em termos culturais. Então, as leis de patentes que a gente tem hoje em dia são poucas. É muito fácil você quebrar uma patente, você quebrar uma propriedade intelectual quando há interesse público, o que geralmente é lobbies políticos organizados. E, ao mesmo tempo, o pouco que a gente tem é mais abusado do que usado, sabe? Muitas vezes se trata de agentes com grandes empresários com poder político usando o lobby político para matar a competição. E isso o Kinsella protege. Ele protege muito, mesmo sendo contra a propriedade intelectual. Em princípio, ele acaba protegendo muita gente desses abusos das leis que supostamente deveriam defender a propriedade intelectual. Então, com esse caveat aí, vamos falar mal do Kinsella agora. Porque a teoria dele, sobre a visão dele sobre propriedade intelectual, junta o pior do consequencialismo austríaco com o pior da deontologia austríaca. Que é o quê? Ele vê a propriedade não como um fato, um ser que gera um dever ser. Não como um fato da realidade, que é que nem a Rand. Nós somos um ser que interage com o meio e precisamos interagir com o meio e precisamos do resultado dessas ações, mas como uma forma de evitar conflitos entre indivíduos. Ele já começa com uma forma de contratualismo coletivista, ele já começa usando de ponto de partida o conflito entre indivíduos, sabe? A ideia do Kinsella conflitos se iniciam
quando duas pessoas querem usar o mesmo bem escasso. Exatamente. Esse é o ponto de partida dele. O mundo é um lugar onde eu quero usar o seu carro e você quer usar o seu carro ao mesmo tempo. E a gente vai ter que sair no soco. Ou nós adotamos um critério, que é o critério de se eu fizer é meu, se você fizer é seu. E depois um critério secundário de se eu comprar é meu e se você comprar é seu. E esse é o ponto de partida do Kinsella. E ele olha para a propriedade intelectual e fala, isso não é um bem escasso. Eu imprimir o meu livro não te impede de... Eu imprimir um livro que você escreveu não te impede de usar o livro que você escreveu e imprimiu. Então, qualquer coisa que infringir nisso é violência ilegítima. Porque eu não iniciei violência, eu não tomei um bem escasso. Eu estou só gerando valor, usando o que você fez para gerar valor. Isso pega o pior do consequencialismo. Por quê? Porque essa ideia de a moralidade como menos relevante, sabe? Você não tem como ponto de partida o indivíduo, a natureza do indivíduo e a necessidade do indivíduo de florescer, e tudo que vem depois tem que ser baseado nisso. Você tem como ponto de partida o bem comum, a ausência de conflitos numa sociedade como um todo. E ele mistura o pior da deontologia, que é a falta de preocupação com a praticidade, porque ele continua sem bater no ponto de que qual vai ser o meu incentivo para produzir. A resposta dele é, você ainda vai ter incentivo para produzir, mesmo que ele seja menor. Como se isso não fosse um problema, e mais do que isso, como se isso não fosse um problema moral antes que prático. Como se o indivíduo, por mais, se ele for perder só um pouquinho de valor para evitar conflitos, vale a pena. Não. Se nós estamos lidando uns com os outros como indivíduos, eu tenho que proteger o seu direito à sua propriedade para que você me ajude a proteger o meu. Nós não podemos escolher vítimas, micro-vítimas, e roubar só um pouquinho para ela não revidar e não parar de produzir, sabe? A noção de... Se vê muito, especialmente em grupos liberais, no geral, aquele argumento, por exemplo, do Pirate Bay, que foi feita uma pesquisa e que diz que a questão da propriedade ela não influencia na produtividade, que continua tendo o mesmo incentivo para produzir, não faz diferença nenhuma. O ponto não é esse. Dessas pesquisas já é... Primeiro que a metodologia dessas pesquisas, isso geralmente é econometria. Econometria, como isso pode ser até um outro webinário, é pseudociência. Você não consegue modelar o comportamento humano com base em observações estatísticas. Isso pode ser um instrumento interessante para você agir frente à incerteza, mas é uma pseudociência. E só que mesmo que isso fosse verdade, isso não tem nada mesmo a ver. Se eu sou detentor da propriedade e eu decidi deixar em domínio público, tudo bem. Exato. Não tem nada que me impede de fazer isso. Como os próprios institutos Mises fazem de forma muito boa, sabe? Os autores austríacos, até por rejeitarem em grande parte a propriedade intelectual, deixaram os livros abertos. O Instituto Mises disponibiliza vários e vários e vários livros extremamente valiosos de forma gratuita. E é uma crítica que você que me conhece melhor já sabe que eu faço sempre ao movimento objetivista americano. Se o seu propósito é convencer as outras pessoas e criar uma mudança cultural, disponibiliza a bagaça do livro de graça, sabe? Você vai gerar valor para você mesmo dessa forma. E é algo que né, por mais que a maior parte desse webinário tenha sido uma crítica à escola austríaca, uma exaltação ao objetivismo, é algo que os austríacos fazem muito melhor que os objetivistas hoje em dia. Exatamente. Hoje é difícil. O próprio trabalho do objetivismo no Brasil, como vocês podem ver no próprio site, se trata de trabalhos totalmente inéditos, né? A gente não pode, por lei, né, justamente por essas questões, disponibilizar traduções totais de capítulos, né, esse tipo de coisa. E, por outro lado, isso dificulta bastante a própria aquisição dos direitos no geral aqui no Brasil. Vocês podem ver que a maioria das obras, especialmente de não ficção, não são traduzidas por português, justamente porque é um processo bem complicado.
né? Envolve Sim, muitas coisas. e é um Então, contexto assim, com muitas nuances, sabe? aqui a gente não Eu está ter o querendo direito à dizer... minha propriedade não significa nunca fazer caridade, nunca ajudar o outro. Sabe? Você Exatamente. tem muita gente rica que tem direito à propriedade privada e que mesmo assim vê um valor em ajudar outras pessoas, quer tornar o mundo um lugar melhor de forma egoísta. Eu gosto de viver num mundo melhor, eu gosto de ver essas coisas. Da mesma forma, você ter o direito à propriedade intelectual não significa não ter coisas disponíveis de graça, significa que a escolha é do autor e é exatamente do detentor dos direitos, no caso. É a mesma coisa que eu forçar você a fazer caridade, que é o que o Estado Social Democrata faz, e que tem todas a miríade de problemas que isso traz. E o primeiro deles sendo você acaba com a caridade, porque agora não é mais uma escolha individual, você não tem mais a relação de apego entre a pessoa que faz a caridade e a caridade em si, agora é uma obrigação, e agora virou, eu vou me ressentir à pessoa que recebe a minha caridade forçada. E é a mesma coisa com a pirataria, sabe? Você tem, inclusive, eu trabalho no meio da música e muitas vezes é uma estratégia interessante para artistas, para músicos que estão começando, disponibilizar as coisas de graça. Por quê? Porque às vezes você ganha mais valor tendo visibilidade e criando uma marca do que você ganharia financeiramente vendendo Sim. uma música. Sabe? Isso Vendendo não... um CD, né? Exato, Provavelmente, mas hoje. a escolha, por É sua, razões né? primariamente morais, é do detentor dos direitos. Dos E direitos. por ser uma escolha moral, a quebra disso tem consequências práticas. Eu até para finalizar o podcast, eu acho importante destacar que falar de propriedade intelectual, de direitos de propriedade, de marcas, direitos autorais, patentes, é um tema muito complexo. E hoje, com a questão da informática, especialmente, por exemplo, estabelecer a propriedade sobre uma parte de um software ou de um pedaço, daqui a pouco, de uma canção, de uma sequência de notas, tudo isso é realmente uma discussão complexa. A gente não está querendo dizer aqui que a própria identificação do que foi feito por alguém é algo óbvio, ou é Sim, algo sim. que Você fez como aparentemente um é... time e você não tinha um contrato antes. Como é que você resolve isso? Como é que você resolve isso? Isso é problema dos juristas. É algo tão complexo que você precisa de pessoas especializadas nisso. Claro, Mas os princípios que guiam essa devem ficar complexidade claros, né? devem ficar claros. Eu... Bom, então, no podcast de hoje, até para fazer um resumo, para quem daqui a pouco tenha entrado ali no finalzinho, né? Fica o incentivo para que vocês assistam desde o início para entenderem bem. A gente revisou um pouco das definições de propriedade, né? Especialmente propriedade intelectual, nas escolas liberais, né? Com foco no consequencialismo, no deontologismo e também no objetivismo, com um pequeno verbete aí para o Kinsella também, um pouco do argumento dele. E eu espero que a gente tenha conseguido, depois o Bill também vai fazer alguns comentários finais, mas eu espero que vocês tenham tido uma boa introdução. A gente vai deixar o link abaixo do texto também da autoria do Bill sobre esse tema. Espero que vocês tenham tido uma visão bacana sobre essas perspectivas, né? O nosso objetivo com esse programa não é obrigar ninguém a defender uma determinada forma de pensar, mas E sim nem falar fazer tudo o um que tem para ser exercício. dito sobre o tema, né? Porque aí você precisaria de um curso inteiro Exatamente, sobre né? propriedade intelectual. Era uma ideia de uma certa forma, condensar essas visões, né, de uma forma mais objetiva possível, dentro da nossa restrição de tempo, e, ao mesmo tempo, a convidar mais canais e mais pessoas a também fazer esses estudos comparativos que, infelizmente, hoje, especialmente no meio austríaco, não existem, né? Hoje, Sim. muitas escolas, muitos institutos estão fechados dentro da sua casa, né, da sua tenda, e não se abrem a esse contraditório, a essa discussão aberta de ideias que só tem a favorecer as Sim, pessoas que sim. de fato querem viver num mundo mais livre, se é que de fato elas querem viver num mundo mais livre. Isso é Então, isso é uma coisa que me incomoda um pouco no meio libertário, que é o quê?
os institutos intelectuais libertários deviam ser um movimento de contracultura, algo que se opõe à academia tradicional e que não comete os mesmos erros da academia tradicional, que é essa bolha acadêmica. E acabou virando uma outra academia com os mesmos problemas da academia que a gente tem, uma bolha sem muito diálogo, sem muito debate, sem muito questionamento das teorias estabelecidas. Então, precisamos fazer alguma coisa a respeito disso, né? Fica a lição, como a gente comentou também ao longo do podcast, isso em nada significa endosso às ideias, por mais erradas que elas sejam. Os marxistas e a esquerda como um todo resolveu discutir isso internamente, mas, de modo geral, ter uma ação unida, né? Mas ela não deixou de discutir. Né? Pluralidade de ideias, unidade de ação. E eles perderam o poder no Brasil justamente quando abandonaram isso. Quando começou a ser unidade de ideias e pluralidade de ação, quando não se discutia mais a famosa falta de autocrítica da esquerda. Né? E realmente nós podemos aprender muito dos diversos autores, né? E nós temos que se aproveitar disso. Né? E até para nós mesmos, né? Sendo objetivista, você entende que a filosofia justamente ela serve para você viver na Terra. Então Exato. Você tem que ter a melhor filosofia. Nem tudo é mudança social. Você entender como é que funciona o mundo melhor é um valor para a sua vida como indivíduo mesmo. Então... Exatamente. E a gente espera, através dessas séries, deixar isso claro cada vez mais e analisando isso, mostrando a verdade disso em diversos aspectos da nossa vida. Começando hoje com propriedade intelectual e depois expandindo para economia, para filosofia e para tantos outros temas que com certeza virão. Então, agradeço a todo mundo, agradeço especialmente ao Bill, né, de estar comigo hoje nessa entrevista, webinário, e conto com vocês, né, para que continuem acompanhando o conteúdo do Objetivismo Brasil. Se puderem curtir a publicação e se inscreverem no canal, nós publicamos conteúdos originais diariamente. Então, muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Um abraço, Matheus. Um abraço, Bill. Até.